encerrar a apostila. Se não encerrarmos hoje, nós encerramos amanhã, né, pastor? Amanhã, O pastor disse que amanhã nós encerramos uma live. Se nós não encerrarmos hoje. Eu quero ler com os irmãos Gálatas capítulo Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Capítulo 5 de Gálatas. E o versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja dado o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, e já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus as que tais coisas praticam. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo São Paulo, ele escrevendo na sua carta, nessa mesma carta aos Gálatas, ele faz uma advertência para que nós andamos em espírito e não cumprir as concupiscências da carne, os desejos carnais. Ele já escrevendo nesta carta, no capítulo 4, versículo 24, ele diz assim: o que subentende por alegoria, que a Jerusalém, o Monte Sinai, é a escrava que deu à luz a um filho, que gerou um filho. E a Jerusalém, ela corresponde a Jerusalém celestial, também gerou um filho. O Monte Sinai, que é Agar, corresponde a Agar, que gerou filhos para a morte. Mas a Jerusalém, que corresponde a Jerusalém celestial, a terrestre, que aí fala de Sara, gerou filhos para a vida, que é Isaac. Então, uma figura de linguagem alegórica. E o apóstolo Paulo, ele não para por aí. São 16 características das obras da carne. E ele diz aqui, olha, porque as obras da carne, aliás, nas suas recomendações, ele diz, olha, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito. Por quê? O espírito, ele milita contra a carne. Há uma batalha contínua dentro de nós, do espírito contra a carne. Vou fazer uma ilustração aqui. Você tem lá na sua casa um pombinho e você tem um cão. Aí você alimenta o cão e você não alimenta o pombinho,
ou a pomba. O que vai acontecer com o cão que você alimenta ele de dia e de noite? Semanas e meses você alimenta ele, você compra as melhores ração que você tem, você alimenta ele com outro alimento. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar forte, ele vai se fortalecer. E você não alimenta a pomba, você deixa ela na gaiola, presa lá, não alimenta. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Há uma luta contínua do espírito contra a carne. Eu pergunto: existe crente forte? Jesus disse: olha, chamou os apóstolos, chamou eles numa missão, o primeiro estágio, porque a igreja apostólica ela tem 3 estágios: o primeiro, o segundo e o terceiro. No primeiro estágio dos apóstolos, Jesus foi orar e disse: olha, vamos orar. Você imagina uma oração com Jesus? Nós às vezes vamos orar com o pastor, o orador, com a oradora, com a irmã, e ela tem a graça de Deus. Quando ela abre a boca, o Espírito de Deus, você sente a presença de Deus, você chora, você se derrama na presença de Deus e com Jesus. Glória a Deus. Uma oração pessoal com Jesus. E aí os discípulos: Jesus, vocês ficam aqui, que eu vou ali orar. E a Bíblia diz que ele se angustiou-se de tal forma, que ele orava com tanta veemência que o seu suor se tornava em grandes gotas de chão, aliás, em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus envolvido na graça de Deus, na glória do Pai, glória a Deus, com o coração quebrantado de tal maneira que ele abriu os poros do seu corpo e o sangue começou a jorrar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O sangue começou a jorrar. A primeira vez que Jesus derrama sangue pela igreja foi na oração, foi de joelho orando com o Pai. Aleluia. E ele orou e voltou. Isso ele repetiu, mas quando ele voltou, ele notou os discípulos dormindo. Os discípulos estavam frágeis. Os discípulos estavam fracos na fé. Você já pensou, pastor, convida para uma oração com responsabilidade diante de um conteúdo, de uma grande necessidade? Igreja, vamos orar, como por exemplo lá Daniel na corte lá do rei do Egito, de Nabucodonosor. Todos estavam para ser mortos. E Daniel fez uma convocação: vamos jejuar. Também lá na época de Mardoqueu, tinha saído uma sentença de morte: vamos orar. Vamos orar com quebrantamento. E humilhar-se, descer a presença de Deus. E a Bíblia diz: quando Jesus voltou, eles estavam dormindo, pesados, olhos pesados. E aí Jesus disse assim: o espírito está forte, mas a carne é fraca. Aquele Pedro disse: Senhor, por dia eu dou a vida, eu vou à morte contigo. Cadê o Pedro forte? Cadê o outro? Todos eles falaram com a sua voz: Senhor, por ti nós morreremos. Mas eles estavam frágeis. A ação da carne estava mais forte. Igreja é a pombinha e o pombo é o nosso espírito.
A quem nós mais alimentamos, mais vai se fortalecer na presença de Deus. Se a carne vai ter vazão para a carne vai enfraquecer o espírito. Se nós dermos vazão para o espírito vai enfraquecer a carne. Vai aparecer aí as ações do espírito. E o Espírito de Deus desce e nos fortalece. Glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos, fiz essa introdução aqui, para nós abrirmos a apostilha. Quem tem apostilha? Todo mundo tem apostilha, né? Na página de número 36. Página de número 36. Eu quero Nós falamos ontem do fruto do Espírito, e hoje nós estamos falando das obras da carne. Aí, o fruto do Espírito, quantos frutos tem, igreja? Um fruto. Obrigado. Um fruto, nos seus 9 aspectos. E hoje, quantas características tem as obras da carne? Eu falei ontem. Quanto? 16. Irmãos, o fruto em 8 aspectos, são 9 aspectos do fruto do Espírito, contra 16 características das obras da carne. Jesus diz em Mateus capítulo 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Nos últimos dias, a igreja aqui, ela está acesa, ela está viva, ela está alimentando o pombo, é o Espírito, se fortalecida na graça de Deus. Aí os irmãos estão de parabéns, mas no céu em geral, nós estamos vivendo dias difíceis, com pessoas dando ênfase à natureza carnal, e o inimigo tem causado grande destruição no meio do povo de Deus. E diz aqui, olha, o apóstolo Paulo: porque as obras da carne, desta natureza pecaminosa, os seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, essa natureza é o inimigo mortal. Nós temos alguns inimigos nossos: Satanás, o arqui-inimigo de Deus dos homens; o mundo, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que quer ser amigo de Deus, se faça inimigo do mundo, porque o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aqui, olha, diz aqui, olha, o mundo são inimigos e a nossa carne. O apóstolo Paulo diz isso. Nós temos que lutar contra a natureza carnal, os impulsos, desejos pecaminosos. De que forma? Nos santificando, mortificando aos pés de Cristo, na oração, no jejum.
ele precisou orar. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, ininterruptamente. E apareceu o tentador e disse: tu és o Filho de Deus. Manda que essas pedras transformem em pães e coma. O diabo veio com a arma mais eficaz, a arma mais poderosa, presbítero Daniel, que é o apetite carnal. A mesma arma que ele usou para introduzir o pecado no mundo, quando mostrou a árvore agradável e desejável para Eva, é a mesma arma que ele usou, investida contra o nosso Mestre Jesus. Olha, se tu está com fome, transforma estas pedras em pães e come, sacia o teu desejo, a tua fome. Apetite carnal. Mas, irmãos, nas recomendações de Paulo, não cumprireis os desejos da carne. E olha aqui, o apóstolo Paulo diz: as obras da carne são prostituição. Prostituição, diga assim: prostituição. Aí todo mundo, prostituição. Isso no grego aqui é porneia, que isto é, imoralidade sexual de todas as formas, inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficas. Os termos moikeia e porneia são traduzidos por um só em português: prostituição. Em segundo lugar, 1, 2, 3, toda a igreja. Impureza. Tipo de pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos, desejo do coração. O apóstolo Paulo, ele nos recomenda a santificarmos o nosso coração, aliás, os nossos pensamentos. Essa referência aqui, ele diz: santificai todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente santificados para a vida do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, 1, 2, 3, Lascívia. Lascívia é sensualidade. Pessoas seguir as suas próprias paixões e maus desejos, a ponto de perder a decência, a vergonha e etc. Se a pessoa se entrega aos sentimentos profanos e muda o seu caráter, personalidade, esse tipo de pessoas é entregue ao demônio. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: por não se importar de ter temor de Deus, o Senhor os entregou ao sentimento profano para cometer torpeza para a destruição dos seus próprios corpos. É um demônio, o nome é danon do grego. Então, lascívia, né? 1, 2, 3, quarto lugar. Idolatria, adoração de espírito, pessoas, ídolos, também confiança em uma pessoa, instituição, objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus, sua palavra. Bom, irmãos, quando nós adoramos qualquer objeto, ou nós substituímos Deus, nós estamos, diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 10, nós estamos adorando aos demônios. Por isso que é pecado substituir a adoração a Deus. Em quinto lugar, 1, 2, 3,
feitiçaria, isto é, espiritismo, magia negra, oração de demônios, o uso de droga e outros materiais e práticas de feitiçaria. A feitiçaria, ela não constitui só a pessoa ir no centro de macumba e praticar rituais demoníacos, malignos naquela instituição. Não, a feitiçaria, ela às vezes ela pode estar dentro da casa do crente. Mas como, pastor? Vocês viram pessoas que consultam, vai com esses programas que tem aí, né? Consultam o horóscopo, um diz, eu sou câncer, o outro diz, eu sou leão, eu sou isso ou aquilo. Isso constitui feitiçaria. E outras formas, hidromacia, cartomacia, criomacia, tudo quanto é esse tipo de coisa que eram práticas desde a antiga Babilônia, constitui feitiçaria. Mas não é só isso, a rebelião é semelhante ao ato de feitiçaria. Então, rebeliar contra a igreja, ou contra Deus, ou contra a sua obra, é um ato de feitiçaria, é pecado de feitiçaria. Por que pecado de feitiçaria? Vocês sabem, alguém se atreve a dizer por que a rebelião constitui um pecado de feitiçaria? Porque o primeiro que rebeliou foi Lúcifer, foi Satanás, e nunca mais ele tem uma segunda oportunidade, porque ele era um anjo de luz, ele rebeliou contra Deus e ele não tem mais chance. Deus não perdoou os anjos, diz o apóstolo Pedro. 1, 2, 3. Em sexto lugar, inimizade, brigas, oposição, luta por superioridade. 1, 2, 3, 7. Porfia, ou algumas traduções, emulações. Isso aqui é zelos, isto é, ressentimento, inveja, amargura do sucesso dos outros. 1, 2, 3, 8. Emulações. Eu troquei aqui, né? 9. Iras. Vocês viram aquelas pessoas iracunda, né? Ira ou fúria explosiva, que corrompe, aliás, que irrompe através de palavras, ações violentas e etc. Sabe aquelas pessoas mal-humorada, ela nunca está bem na vida e ela vai detonando tudo. Então ela é uma pessoa irada. 10. Peleja, ambição, egoísta, cobiça, por causa do poder e etc. 9. Aliás, é o 11. Diz todo mundo, dissensões. Introduzir ensino sistemático na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus, causa dissensões no aspecto da sã doutrina da palavra de Deus. 12. Heresia. Que é uma heresia? Grupo dividido dentro da congregação, formando colúrios egoístas, que destrói a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Inveja, antipatia, ressentida contra outras pessoas que possuem algo que não temos e queremos. Isso aqui é inveja. Homicídio é aquela a pessoa quebra um dos mandamentos da Bíblia, lá da lei de Moisés, que não matará.
matar o próximo por perversidade. A tradução do termo quando na Bíblia de Almeida, aliás, está embatida na tradução de que isso aqui quer dizer exatamente isso: a pessoa matar por perversidade ou por interesses próprios. Bebedice é o descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas e embriaguez. A Bíblia diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Todo mundo, Efésios capítulo 5, 18. Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória a Deus, sem não nem glória. Glutonaria, isto é, diversões, festa com comidas, bebida de modo extravagante, desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. É o mesmo pecado que cometeu lá o povo de Moisés, o povo de Israel, quando Moisés subiu no monte, e quando o povo comeu e passou a folgar, diz a Bíblia. Esse comeu, se alimentou e comeram com extravagância, comeram demais, com excesso, e depois passaram a folgar-se. O que aconteceu com aquele povo? Fizeram o bezerro de ouro. Deus mandou matar todos eles. Vocês já leram isso na Bíblia? Palavras finais do apóstolo Paulo: as obras da carne são severas e enérgicas. Quem pratica estas atividades iníquas exclui-se do reino de Deus, não terá salvação. Todas estas coisas são atitudes negativas que impedem a operação do Espírito Santo. Pessoas que se enquadram nas obras da carne, Jesus diz, a Bíblia diz assim: não pode, aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus. Aqueles que andam nas obras da carne não podem agradar a Deus. Porque o Senhor nos chamou para nos andarmos em novidade de vida e seguir as mesmas pisadas do Mestre. Aleluia. Glória a Deus. Pecado, todas estas obras da carne, elas levam o quê? Primeiro, entristecer o Espírito Santo. Leva o afastamento do Espírito Santo. Olha aqui, pecados contra o Espírito Santo: resistir ao Espírito Santo. A Bíblia diz: não resistir ao Espírito da graça, como fizeram os vossos pais no deserto. E um só dia morreu 171 israelitas, porque resistiram à voz do Espírito Santo. Meu Deus. Segundo, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Todos esses pecados que Paulo cita aqui nesta relação entristecem o Espírito Santo. Terceiro, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Apagar o Espírito, irmãos, pessoas que começam a perder culto, não sente mais alegria de vir ao culto, à casa de Deus, começa a se excluir das atividades coletivas da igreja. Ele está extinguindo o Espírito, apagando. Vamos para o culto. Ah, não, hoje eu não vou, no outro dia. Aí perde o segundo culto, perde o terceiro.
está apagado a sua chama, apagou o Espírito. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem no porvir. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa agredir ao Espírito Santo com palavras verbal, atribuir uma ação do Espírito a espíritos imundos, a Satanás. Jesus disse que nem nesta vida e nem na outra. Aí tem crente que diz assim: pastor, será que eu não blasfemei contra o Espírito Santo? Só em você ter essa preocupação você não blasfemou. Porque quem blasfêmia, ele não tem mais o sentimento de culpa, ele não tem mais a sensibilidade do Espírito, ele não tem essa preocupação se peca contra Deus, contra a igreja, ele perde essa sensibilidade e ele fala coisas absurdas contra a igreja, contra o pastor, contra crente, contra Jesus, contra Deus, contra o céu, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo. A Bíblia diz: não causeis agravo ao Espírito da graça. O que é causar agravo ao Espírito Santo? O apóstolo Pedro diz que a porca lavada voltou ao lamaçal de lama, o cão que voltou a comer a sua própria gosma. Meu Deus. Eu vou explicar isso aqui. Quando vocês veem isso aqui acontecendo com o crente, esse crente nunca mais ele volta para a casa de Deus. Hebreus capítulo 6 diz que é impossível, é a única vez na Bíblia que eu vejo a palavra impossível, ele reconciliar. Isto é, uma pessoa idólatra, lá no Brasil, por exemplo, que adorava o padre Cício lá, o padre José, o padre José, não sei o que lá, e ele fazia, dava missa, dava não sei, culto a criatura, enfim, São Francisco do Canidé, ele era espírita e sacrificava os demônios, e essa pessoa se converte, aí fica na igreja, que é uma bênção, até testemunho: irmão, Deus me libertou do espiritismo, eu sacrificava os demônios, eu comia, bebia sangue de galinha preta, eu estava nas encruzilhadas, o diabo me escravizava. Aí ele prega, e depois a pessoa se desvia, vai praticar as mesmas coisas. Ele pisa no sangue de Jesus, e estas pessoas não têm mais lugar do arrependimento. O Espírito Santo se afasta dela, que ela torna a pisar no sangue de Jesus. A porca lavada volta ao lamaçal de lama, o cão volta a comer a sua própria gosma. Não tem mais salvação, nem nesta vida e nem na outra, porque causa agravo ao Espírito Santo, ao Espírito da graça. Foi iluminado, conheceu a verdade, se desvia dela e vai praticar novamente todo tipo de miséria. Não tem mais perdão. João diz no capítulo 5: essas pessoas dizem que não oram, não ores por elas. Deus disse: olha, não ore por este povo, que eu não vou responder, eu não perco tempo em orar por pessoas que realmente eu conheço, praticou isso. Nós tivemos lá na nossa cidade, na nossa igreja, um rapaz que ele era espírita, e depois ele se converteu, o pastor, a igreja consagrou ele a presbítero, e depois ele se desviou. Aliás, durante o período que ele estava na igreja, ele estava achando assim. Depois ele casou com a irmã da própria igreja, e pasme-me, ele se desviou, casou com um homem, e foi fazer obras de feitiçaria novamente, e foi morar ao lado de uns irmãos lá, os irmãos de oração, aos irmãos pastor Antônio Coelho.
não aguento, com o barulho lá, é toda noite fazendo macumba, aquele trem lá. Pastor, ora por nós. Ora por nós. E dali uns 2, 3 meses, a igreja orando pelo irmão, o irmão sofrendo muito lá, com o batuque, a bagunça, a noite inteira lá. O cabo amanheceu morto lá. Deus matou ele. Mas morreu, desviado. Não volta mais. Por esses eu digo que não morrem. Irmãos, sejamos sensíveis à voz do Espírito, para nós não virmos entristecer o Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Atividades positivas que dão liberdade à operação do Espírito Santo. Primeiro, pureza de coração. Você sabe aquela pessoa simples, que ele não tem maldade no seu coração? A Bíblia diz que aquele que ama, não tem maldade, não suspeita mal, não tem intenção de maldade. Pureza de coração. Ele vê as coisas, mas não entra no coração. A impureza está blindado pelo Espírito Santo. E ele até vê alguma coisa desagradável, mas não entra no coração, porque ele mantém a pureza do coração. Obediência à palavra de Deus, fé e humildade. Argumento de alegoria que eu já falei, bem embaixo aí para nós fechar aqui. E aqui nós vamos fechar. Nós vamos fechar. Não sei se esse meu relógio parou. Aqui nós vamos fechar. As armas da nossa milícia. Eu quero que toda a igreja que tem apostila leia esse texto da Bíblia, que é 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Mas todo bem forte. 1, 2, 3. Porque as armas da nossa milícia são carnais, mas sim poderosas porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas para adentrarmos na fortaleza do inimigo, destronar o inimigo e destruir o seu poderio. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Mas que armas é esta, igreja? Que armas são estas? Porque as armas, nós estamos em uma guerra contínua, uma batalha. O cristão, a igreja, a congregação, desde Adão, o povo de Deus, eles vêm numa luta contínua contra o inimigo. Foi lá no Éden, o primeiro combate. Quem eram os combatentes? De um lado, um casal no estado de inocência. Do outro lado, Satanás personificado em uma serpente, de uma forma sagaz, astúcia, maligna, para destruir a obra da criação de Deus. O diabo, às vezes, ele adentra o jardim de Deus. Às vezes é a casa do crente, às vezes é a família do crente, às vezes é na igreja. Aleluia. E ele vem com o sapatinho de algodão. Oh Deus. Vocês podem fazer tudo isso. E ela disse: não. O Senhor Deus proibiu. O Senhor Deus colocou nós no jardim, mas Ele disse: não toqueis na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês dela comer, certamente morrerás.
E a Bíblia diz que a serpente disse: não, você não vai morrer não, você vai ficar sendo igual a Deus. A Bíblia diz que ela olhou, encheu os olhos, desceu no coração, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu com ela, e ambos morreram. Deus desce no jardim: Adão, cadê tu, Adão? Adão escondido entre as folhagens do jardim. Deus queria levantar Adão, Deus queria restaurá-lo, Deus queria fazer o sacrifício, porque Adão já tinha pecado. Mas sabe o que aconteceu aqui? Deus estava frustrando os ardis de Satanás, a obra de Satanás. O diabo introduziu o pecado, mas Deus já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e nele foi escrito o nosso nome original. O nome dos salvos foi escrito antes da fundação do mundo, através da morte do cordeiro, através do sacrifício do cordeiro. Então o diabo ali estava perdendo, não estava ganhando, presbítero Daniel, porque o diabo derrubou o casal, mas Deus o levantou, matando o animal, fazendo a obra de expiação pelo pecado. Vocês sabem o que é expiação? Expiação cobria o pecado. Cobria o pecado, porque ali ou Deus fazia aquilo ali, ou matava Adão, Adão morria, ou o casal morria. Mas o cordeiro que foi morto, aleluia, para salvar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A igreja está numa batalha contínua, numa luta cotidiana. Mas as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Espirituais é a ação de Deus, a ação dos céus, dado à igreja, para a igreja guerrear a luta, para a igreja guerrear as batalhas do dia a dia. Olha, Deus te trouxe aqui hoje. Talvez você esteja numa batalha aí, como aquele pastor da igreja de Éfeso, no capítulo 1 lá do capítulo 2, aliás, de Apocalipse. E o Senhor disse: olha, vocês terão uma tribulação de 10 dias, tem um tempo determinado, mas é só esse tempo, porque no final dos 10 dias, glória a Deus, disse: olha, sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão em terra ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Por isso o apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrio, porque o diabo, ele está rangindo, bramando como leão ao vosso derredor. Mas o capítulo 9, se eu não estou equivocado, do livro de Zacarias, diz que Deus está em nossa volta. O diabo, ele está ao derredor mais longe, porque em volta do cristão, o Senhor Deus, ele é um fogo abrasador, e o diabo não vai te tocar, o diabo não vai tocar no teu filho, porque o teu filho é herança, tua filha é herança, a tua casa é um jardim fechado de Jeová. Glória a Deus. Aleluia. O apóstolo diz: resiste o diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus. Levante a tua mão e adore a Ele. Adore a Deus, adore a Deus. Ao Senhor da glória, aleluia, que nos deu o seu Espírito Santo. Glória a Jesus, que resiste ao mal e nos guarda debaixo do sangue do Cordeiro. Quando veio sobre na terra do Egito as 10 pragas, em toda a terra do Egito, pragas de piolhos, pragas de rã, saraiva,
sangue, as fontes das águas se tornaram em sangue. Os egípcios iam beber água, era sangue. Havia mau cheiro em toda a terra do Egito, porque a mão de Deus estava contra aquela nação. Mas no lugar onde os israelitas, no acampamento, na processão dos israelitas, havia abundância, havia alegria. E quando eles estão chorando as mortes dos seus mortos, seus primogênitos, Israel estava cantando, porque o sangue do Cordeiro o protegeu. E o Senhor disse: olha, quando eu vi passar por toda a terra do Egito, mas aonde tiver o sangue do Cordeiro, passarei por cima. Passar por cima, o termo não, do original não é ir embora, mas assobiar como um pássaro. Ele assobia os seus pintinhos debaixo das suas asas, protegendo tua casa, tua família nesta noite. Aleluia. Você sabe por que ele não pereceu? Porque está assobiado, guardado pelo sangue do Cordeiro. Conta-nos o historiador, disse que naquele dia do sacrifício, aonde os israelitas vinham no campo com seu primogênito, e ele o atrasou, e estava se aproximando de meia-noite, e de repente o anjo da morte ia passando. Não dava tempo para eles imolar o cordeiro, mas aí passar nas ombreiras da porta, na vega da porta, nos portais. Foi quando ele pegou o sangue do cordeiro e derramou sobre aquela criança. E o anjo, quando viu o sangue espargido na cabeça daquele primogênito, ouviu-se uma voz e disse: esse aí não. O anjo da morte ia matar ele, sair nessa casa não, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos os vencedores, nos quais nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Você não venceu, nós a igreja só é vencedora por causa do sangue do Cordeiro. Deus está expandindo, aleluia, na alma e no espírito desta igreja, e o diabo não pode tocar no crente. Aleluia, aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. A igreja está protegida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Em toda a terra do Egito tinha lamentações, tinha choro, tristeza, e o espírito de morte pairava ali. Mas os israelitas, a alegria, o júbilo. Glória a Deus. Vamos deixar o Egito, vamos sair do Egito, vamos para a terra que emana leite e mel. A igreja, enquanto lá fora a morte, há planto, há tristeza, há pecados, a igreja está na expectativa dos dias que se aproxima da saída da igreja desta terra. Aleluia! Aleluia! A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai ficar aqui. Nós somos neste mundo e daqui nós não somos. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Filipenses capítulo 3, versículo 20: a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Quem está esperando Ele, quem está aguardando Ele, quem está para ouvir, nós estamos para ouvir o toque e o soar da trombeta. A Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo e sai ao encontro. É o Espírito dizendo: olha, Ele está voltando. Ele está voltando, a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar. Pode ser hoje, igreja, pode ser hoje o último culto. Deus, o Senhor Jesus,
pôs de pé. Eu vi aqui hoje no último culto, nesse último trabalho da qual, desta portilha, Jesus já se colocou de pé diante desta igreja hoje. Ele disse: olha, quem cai em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Eu vi crente jorrando aqui hoje pelo Espírito. Aleluia. Jesus está de pé, é o último dia, é o último dia da festa. E ele disse: olha, o primeiro e o segundo efetuam curas e maravilha, mas no terceiro, no último dia, é promessa dele de realizações de milagres e maravilha. Aleluia. Abre o teu coração e receba aí. Jesus está de pé na casa. Jesus está de pé. Siga ele aí, olha. Ele está de pé aqui, olha. Ele está de pé, ele está de pé. Ele se faz de pé, aleluia. Ele está presente na casa. Feche os seus olhos e adore ele por alguns segundos, porque ele se pôs de pé nesta noite, nesta igreja, para restaurar, para renovar, para curar, para batizar com o Espírito Santo e com fogo, e distribuir dons espirituais, mortificar ações da carne, jogar por terra, destruir a fortaleza do inimigo e dar vitória crente aqui hoje. Eu creio na tua vitória, eu creio no poder do nome de Jesus, eu creio na vitória, eu creio, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são de cima, elas são da glória, aleluia. A primeira arma do cristão é a oração. Não pare de orar, igreja, não pare de orar, crente. A arma mais eficaz do cristão, da igreja, é a oração. A igreja primitiva, eles estavam unidos na oração, na comunhão. Comunhão fala de unidade, no partir do pão, e em toda a alma havia temor de Deus. Eles estavam juntos, e a Bíblia diz que Pedro, no seu discurso, ganhou 5.000 almas, e até o sombra de Pedro um dia passando ia curando os enfermos. Glória a Deus, através do poder da oração. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. A oração é a vitamina da alma. A oração é o fortificante da alma. Levanta a tua mão e adore a Ele, porque a oração fala de comunhão. A oração fala de comunhão com Ele. A oração fala de comunhão com Ele e fala de vitória. Portas aqui estão sendo abertas, porque tem uma igreja orando, tem uma igreja adorando, tem uma igreja louvando, tem uma igreja unida, tem uma igreja, aleluia, que ela está na comunhão dos santos, no partir do pão e no temor do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Em segundo lugar, a segunda arma do cristão é o jejum. Jesus disse: olha, essa classe de demônio não se expulsa senão com oração e jejum. Jejum fortalece a alma, brinda o lar, brinda a família e se expulsa todo tipo de classes demoníacas. Quando nós oramos e jejuamos, o inferno é abalado, o inferno treme, os demônios são afugentados, e a glória de Deus desce sobre as nossas vidas. Glória a Jesus, aleluia. O apóstolo Paulo, se coloque de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele diz assim:
No capítulo 6 da carta aos Efésios, ele diz assim: para nós revestir de toda a armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades do mal, nas regiões celestes, contra os príncipes das trevas. Aí ele diz assim: portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, e havendo feito tudo, ficai firme. Aí ele diz assim: olha, tomando sobre vós o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingindo vossos lombos da verdade, da couraça da justiça, calçados os pés com o evangelho, com a preparação do evangelho da paz. Deus está dando calçados espirituais aqui hoje. Deus está dando, revestindo o crente aqui hoje, para lutar contra os ardis de Satanás. O diabo está aí, o mundo está aí, o pecado está aí. Satanás, ele vai ouvir com uma voz bem alta aqui nesta noite: tem uma igreja que tem a armadura espiritual do Espírito Santo. Essas armaduras não são carnais, mas elas são espirituais. O diabo diz assim: olha, você não é salvo, mas você tem um capacete da salvação. Você diz: é mentira tua. A igreja é salva, eu pertenço à igreja, eu pertenço a este povo, um povo forte, um povo revestido da graça de Deus. Eu sou salvo! A minha cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, que somos, ela é poder de Deus. Poder de Deus. O diabo não sabe disso. Ele joga a seta, mas bate no capacete da salvação. O diabo joga a seta. Nós estamos cingidos com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem está em mim, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo em Cristo Jesus. O diabo olha para o crente, ele vê a justiça de Cristo estampado nele, cingindo com a verdade, com a coroa, com a couraça da justiça. Jesus está olhando para você agora, irmão. Feche os seus olhos, pega esta revelação do Espírito. Jesus olha para você e ele não vê as tuas vestimentas. Jesus olha para nós. Ele não vê a nossa vestimenta, mas ele vê a justiça de Cristo. Vestes branqueadas no sangue do Cordeiro, lavada. Nós adentramos na glória. Nós falamos na live da grande ceia que tem que ter vestimentas próprias, aliás, do rei, para adentrar no banquete celestial, nas bodas do Cordeiro. O Senhor, o Espírito Santo, está vestindo o crente de justiça aqui hoje. Aleluia, cingindo vossos lombos com a verdade, revestindo da couraça da justiça, calçados os pés com vós na preparação do evangelho da paz, para pisar no serpente e escorpiões. Aleluia. O Senhor Deus disse: em breve, Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça da serpente. Aleluia. O poderio das trevas está debaixo da cruz de Cristo. Cristo esmagou no Gólgota, Cristo derrotou no Gólgota, Cristo venceu na cruz. E esta igreja, ele diz: nós somos mais do que vencedores. Tu é vencedor, crente. A Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte, você é forte, irmão, você é forte, irmã, adora ele. Glória. Essa daqui é para
até fechar a apostila aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou até fechar a apostila, para nós não passarmos muito horário. Essa daqui é para você dar glória. A Deus manda o louvor. Essa daqui é para dar glória. Aleluia. Glória a Deus. As recomendações de Paulo. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graça. Ele fecha isso aqui, ó. Ele diz assim: tomando sobre tudo. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é forte. Versículo 16 do capítulo 6. Tomando sobre tudo o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Você que tem um ressentimento de algo para trás, você que adentrou aqui nesta noite com um sentimento de culpa, ou por um motivo, uma razão ou outra, o Espírito Santo está te dando o escudo da fé nesta noite. Aleluia! Oh, crente, a arma mais eficaz do cristão é a fé. Glória a Deus! Com esta palavra tão pequena, de apenas 2 letras, o povo, a Bíblia diz, pela fé eles abriram o mar vermelho, pela fé eles marcharam a pé enxuto, pela fé os inimigos foram afogados em meio ao mar, inclusive o rei do Faraó. Deus está colocando o inimigo nesta noite, afogando a vida, e Deus está abrindo mares, Deus está abrindo portas, Deus está mandando maná, Deus está mandando cordonice, aleluia, pela fé o sol parou, aleluia, lá em Gibeão, pela fé no vale de Ajalon a lua parou, pela fé o relógio retrocedeu, aleluia, de Acaze, pela fé Deus está abrindo, quebrando cadeais, pela fé Deus está derrubando muralhas. Quando eles gritaram, os muros de Jericó romperam e foram soterrados, pela fé, aleluia. Levanta a tua mão aí e receba o teu milagre. Pela fé, Deus está tocando aí, Deus está curando aí pela fé.